I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. But you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you high. A confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom, Ele continua.
vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo. Voz, vida atrás, promessas nos faz. O amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. E o Senhor tem estado conosco sempre, em todos esses dias, principalmente de isolamento que cada um de nós tem vivido. E lá na Bíblia, em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22, nós lemos assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam. Cantemos a certeza de que o Senhor está com cada um de nós. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite,
Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. Meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, comigo estás. E se tudo que fazemos tem um resultado eterno? Se até o lixo no lugar certo pode gerar vida, o que esperar de obras de arte feitas à imagem do seu Criador? Bem, o Deus que criou as estações em perfeito movimento e planejou o vapor para se tornar água novamente, correr de volta para o mar, esse mesmo Deus colocou um desejo, uma inquietação nos nossos corações: multiplicar-se. Uma multiplicação de amor. Mais do que isso, uma mensagem para espalhar-se. Então, erga-se. O mundo precisa conhecer a única mensagem de mudança que tem peso eterno. Seja da maneira que for, essa mensagem precisa chegar a todos os corações. Portanto, mexa-se, porque custe o que custar, precisamos alcançá-la, pois a mensagem já está em movimento. Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens em movimento. Testemunho na vida, nas palavras e nas ações. Esse vídeo que nós acabamos de ver demonstra um pouco disso. Demonstra essa ideia de movimento e de movimentos naturais. Mas nessa série
nós queremos que movimento em movimento tenha a ver com aquilo que é disciplina da física, com a mecânica, com a dinâmica, com a cinemática. Nós queremos que essa série tenha a ver com a ideia de estudar os movimentos ou de estudar o desenvolvimento dos movimentos. Em movimento, testemunho na vida, nas palavras e nas ações, nós queremos que seja um contraste entre aquilo que é monumento, entre aquilo que é estático. Movimento em movimento, testemunho nas palavras, nas ações, nós queremos que seja um contraste entre movimento e evento. Certamente você tem aí na sua cabeça a lembrança de um evento que você participou, de um grande evento, mas ele acabou. O que ficou foram lembranças desse evento. Nessa nova série, Em Movimento, nós queremos contrastar com aquilo que acaba. Eventos acabam, mas um movimento continua. Nessa nova série, nós queremos chamar a atenção para o fato de que nós estamos falando de um grande movimento, diferente dos movimentos sociais. Movimentos sociais, eles podem ser definidos da seguinte maneira. Movimentos sociais são ações coletivas de um grupo de indivíduos que defende e luta por alguma causa ou por um objetivo em comum, seja para transformar ou buscar a manutenção de algo dentro de uma sociedade. Nós estamos vivendo em um momento onde vários movimentos estão em evidência. Eu anotei alguns deles aqui: o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento feminista, o trabalhista, o movimento ambientalista, o movimento LGBTQIA+, movimentos em evidência, movimentos sociais em evidência. Quando nós olhamos para a igreja também é um movimento, mas ela se distingue desses muitos movimentos sociais. Eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que, quando nós olhamos para a igreja, ela tem 3 diferenciais importantíssimos. Quem é o Senhor da igreja, quem é o nosso Senhor, qual é o nosso objetivo e qual é a nossa ação, de que maneira nós nos comportamos. Uma vez que nós pensamos sobre isso, nós verificamos com muita facilidade que somos diferentes dos movimentos sociais. Somos um movimento, estamos em movimento. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo 15, no verso 18, o texto bíblico diz assim: o Senhor reinará para todo o sempre. Êxodo capítulo 15, verso 18. Com base nesse texto e nessa ideia que aparece por tantas vezes em toda a Bíblia, o nosso movimento, a igreja como movimento, ela é caracterizada por esse Deus, o Senhor. Deus reina, Ele reina para todo sempre. Portanto, o nosso objetivo como igreja é de anunciar: Deus é o único Rei. Quando nós olhamos para a igreja com essa característica de movimento, a gente precisa entender que o nosso jeito de agir, a nossa metodologia é muito diferente dos movimentos sociais. A nossa ação tem a ver com proclamação, com falar. A nossa ação, a nossa metodologia tem a ver com amor. Quando nós olhamos para os documentos mais antigos da igreja, e eu quero fazer menção a um específico aqui, um documento que ele pode ser datado ali por volta de 120 depois de Cristo, um documento que na verdade foi escrito a um homem chamado Diogneto, alguém que não era um cristão, mas estava percebendo que esse novo movimento, esse movimento da nova religião estava transformando Roma, estava transformando todos os cantos da terra com o seu estilo de vida. Então, uma carta é escrita a ele por um discípulo anônimo e ele vai ressaltar algumas coisas a respeito de como as pessoas nesse novo movimento, elas estão se comportando por todo o império agora. Então ele diz assim: os cristãos obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos.
Os cristãos não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. Os cristãos são pobres, mas eles enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas têm muita coisa. São desonrados e nas desonras são glorificados. Eles são injuriados, são também justificados. Os cristãos são insultados, bendizem, ultrajados, prestam contas, prestam honras. Fazendo o bem, são punidos como maus, fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que odeiam não sabem dizer por que odeiam os cristãos. Esse documento foi escrito para Diogneto, certamente um pagão, mas alguém muito interessado, porque esse movimento, novo, porém antigo, ele está transformando todos os cantos da terra. Um missiólogo do século XX, o Leslie Newbigin, ele diz o seguinte a respeito da igreja com essa característica de movimento. A igreja é o povo peregrino de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra para implorar a todos os homens que se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos para encontrar seu Senhor que reunirá todos. Ela não pode ser entendida corretamente, exceto sob uma perspectiva ao mesmo tempo missionária e escatológica. Esse autor, teólogo, pastor, missionário, missiólogo, ele tem a perspectiva de que a igreja, ela precisa ser olhada dessa forma. Nós estamos em missão, mas ao mesmo tempo nós estamos olhando para o futuro. E isso chama a nossa atenção para aquilo que está lá em Atos, capítulo 1, verso 11, quando o Senhor Jesus está sendo levado aos céus. A cena é os discípulos estáticos. Eles estão parados, eles se transformaram em verdadeiros monumentos olhando para os céus. E então a orientação dos anjos é: homens galileus, parem de olhar e vão fazer o que tem para fazer. Esse Jesus que está sendo elevado aos céus, ele voltará. Ele voltará é o que dá a ideia para a igreja de que nós somos uma comunidade escatológica. Nós estamos olhando para o fim. E no fim, não é o mundo acabar. O fim não é ter mais pandemia. O fim não tem a ver com os elementos se desfazendo. O fim tem a ver com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para isso e nessa nova série de mensagens em movimento, o que nós vamos fazer é nos movermos por todo o livro de Atos. Olhando para esse livro que foi escrito pelo médico Lucas, pelo companheiro do apóstolo Paulo, do grande apóstolo. Nós vamos olhar para esse livro do Novo Testamento que foi escrito por volta do ano 62 depois de Cristo. No entanto, é fundamental que nós saibamos que, embora nós estejamos olhando para um livro escrito em 62, o conteúdo desse livro é um conteúdo de 30 anos. O livro ele traz para nós os indicadores de tempo. O que Lucas, o autor do livro, vai relatar começa ali por volta do ano 33 depois de Cristo e vai até o ano 62, quase 30 anos de história relatada em um único livro, que na verdade não é um único livro. Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, escreve o livro de Atos. Originalmente, essa obra de Lucas, ela deveria ser lida como um único exemplar, Lucas, Atos, mas por alguns motivos, eles acabaram se transformando em dois. Você deve saber que escrever livros no primeiro século era muito diferente de escrever livros hoje. Um pergaminho, ele tinha no máximo 10 metros e era um material muito caro. Quando Lucas ele termina de escrever o Evangelho, nesse primeiro pergaminho, ele tem que escrever um novo livro em um outro pergaminho. Originalmente, a igreja olhava para a obra de Lucas como um único livro, Lucas, Atos. Posteriormente, a igreja começou a olhar para esses livros separadamente, e talvez isso
tenha trazido algumas dificuldades para nós como igreja, no entendimento daquilo que é a mensagem de Lucas. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós estamos olhando para um livro de transições e de continuidade. Nós olhamos para Atos e percebemos que tem ali uma transição entre os evangelhos e as cartas. Nós olhamos para o livro de Atos e percebemos que tem uma transição entre o período apostólico e o período pós-apostólico. Nós olhamos para o livro de Atos e percebemos que há uma transição da presença física de Jesus para a presença espiritual de Jesus em cada um dos discípulos. Nós estamos olhando, vamos olhar para o livro de Atos e nós percebemos que o livro é a continuidade do texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, mas, sobretudo, é a continuidade daquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e continua a fazer até hoje, por meio da igreja, por meio de nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito contente de poder, junto com vocês, junto como igreja, estudar esse grande livro, esse livro tão especial. O livro de Atos, ele parece estar em uma grande moldura. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Atos 1:8, nós lemos assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando nós olhamos para o último capítulo de Atos, capítulo 28, para o verso 31, nós lemos assim: durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Ou seja, deu certo, as coisas aconteceram, aquelas pessoas se moveram, a igreja se moveu, 30 anos se passaram e agora o evangelho que nasce ali em Jerusalém, num lugar pequeno, está no coração do mundo, está na cidade eterna, está em Roma. O apóstolo Paulo está pregando sobre Jesus, está pregando sobre o reino e ninguém o impede. É disso que nós estamos falando. A grande questão é, como que isso aconteceu? O que nós podemos aprender quando nós olhamos para o livro de Atos? Eu já quero desde já chamar a sua atenção para o fato de que nós não devemos alimentar a expectativa de que vivenciaremos tudo exatamente como foi no primeiro século. É comum eu encontrar pessoas e até mesmo ouvir pessoas dizendo: eu queria tanto viver naquela igreja de Atos 2, eu queria tanto que a rede fosse a igreja de Atos 2, eu queria tanto participar de um movimento assim, e eu também, mas a questão é que isso ficou lá atrás. Mas eu chamo a sua atenção para o fato também de que muitas vezes nós queremos viver como a igreja primitiva, mas desconsideramos algumas coisas. Eu queria saber, será que daqui para frente a gente também quer jogar dados para escolher líderes? Certamente que não. Não é essa metodologia que nós empregamos hoje, e não é essa porque nós temos todo o Novo Testamento formado, nós temos as cartas pastorais, não precisamos mais disso. Nós queremos viver como a igreja primitiva, mas será que nós também queremos vender tudo o que temos para que não haja necessidade entre as pessoas que vivem nessa comunidade chamada igreja? Nós queremos viver como a igreja primitiva, mas eu quero saber se nós estamos dispostos a sermos mortos quando nós mentimos para os líderes da igreja. Foi assim que acontece em Atos capítulo 5. Certamente essa parte a gente não quer. Nós queremos viver como a igreja primitiva, mas eu queria saber se a gente também estaria disposto a ficar cegos no processo de conversão. Foi o que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9. Esse é um livro fantástico e nós vamos passar por ele. O nosso alvo não deve ser querer fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da igreja primitiva. Esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é percebermos o momento, é percebermos o cenário, é percebermos o ambiente do livro de Atos e pensarmos nas implicações para os dias de hoje. E aí, queridos,
Amigos, irmãos, você que está nos acompanhando, certamente a gente vai descobrir que nós estamos diante de algo muito maior do que aquilo que aqueles irmãos viveram ali naquela igreja nascendo, naquela nova comunidade nascendo. Hoje eu quero olhar com você para Atos capítulo 1, e ao olhar para Atos capítulo 1 eu quero fazer 4 destaques desse texto, mas eu quero convidar você para que você, a cada domingo, reserve um tempo aí na sua casa e você leia antes do nosso culto, antes do nosso encontro, que você leia os capítulos de Atos. Hoje você vai acompanhar comigo o capítulo 1, mas no próximo domingo, antes de começarmos o nosso culto, eu quero pedir para você, leia o capítulo 2 e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para você, para sua família e para nós como igreja. Em Atos capítulo 1, o primeiro destaque que eu quero fazer é a respeito daquilo que está no verso 3. O texto bíblico diz assim, Atos capítulo 1, verso 3. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer para nós. Lucas, ele escreve o seu livro para um homem chamado Teófilo. Ele diz para Teófilo que ele fez uma investigação precisa e muito minuciosa para que ele pudesse informar a Teófilo a respeito dos acontecimentos, das promessas que foram cumpridas. Ele diz isso tanto escrevendo o Evangelho de Lucas, mas ele diz isso também agora, ao escrever um segundo volume, ao escrever ainda para Teófilo o conteúdo do livro de Atos. Ele emprega investigação, ele faz uma investigação minuciosa, muito criteriosa. E aí, ao fazer essa investigação, ele chama a nossa atenção para o fato de que, a partir do momento que o Senhor Jesus ele ressurge dentre os mortos, ele dá provas para os seus discípulos e ele fala com os seus discípulos por 40 dias. E aí o texto diz o seguinte, Jesus estava vivo e falava aos seus discípulos acerca do reino de Deus. Nós não temos exatamente o desenvolvimento do que Jesus falou, mas eu fico imaginando que nesses 40 dias o Senhor Jesus sentava com seus discípulos e explicava para eles, olha, essa parte da Bíblia diz respeito a esse momento, essa parte diz respeito a mim e essa parte diz respeito a Judas, essa parte diz respeito às promessas que são cumpridas. Há 43 dias atrás, antes desse momento, em Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus ele estava caminhando e ele estava caminhando com 2 pessoas tristes, decepcionadas, frustradas, sem nenhuma esperança. E o texto diz que o Senhor Jesus foi conversando com aquelas pessoas a respeito de Moisés, dos profetas e tudo que as Escrituras diziam. Essa foi uma conversa rápida, uma conversa que se deu em uma caminhada de 10 quilômetros. Mas agora o texto está dizendo para nós que Jesus passa 40 dias com os seus discípulos, falando com eles a respeito da mensagem. O que esses homens vão falar? No movimento dessa igreja, no movimento dessa comunidade, no movimento dessa instituição, o que esses homens vão falar? Eles vão falar apenas uma mensagem, e a mensagem é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está presente. O reino de Deus diz respeito ao domínio de Deus, à presença de Deus, ao governo de Deus, ao comando de Deus. E é isso que eles têm para anunciar, começando por Jerusalém e chegando até em Roma e chegando em nós aqui em Macaé, ou onde você está nesse momento. Deu certo, a mensagem foi divulgada, ela foi propagada. O reino de Deus chegou. Pedro, Paulo, João, os discípulos entenderam isso e eles começaram a pregar essa mensagem. Essa mensagem, ela tinha uma culminância, e a culminância é: uma vez que Deus é rei, uma vez que Deus governa, uma vez que Deus está próximo, uma vez que Deus está presente, você precisa se arrepender e você precisa crer nisso. Essa é a mensagem. 20 séculos depois, a mensagem não mudou. É isso que nós temos que falar, é disso que nós temos que proclamar.
Amigos, irmãos, você que está nos acompanhando, um dia nós estaremos diante de Deus e diante de Deus nós vamos responder o porquê nós não atendemos aos comandos do Rei do Universo. Isso é para todos nós. Um dia, não crentes estarão diante de Deus e eles vão ter que dizer o porquê que não atenderam ao chamado dessa mensagem. Deus é rei, Deus governa, você precisa se arrepender, você precisa crer nele. Aqueles homens, eles tinham uma mensagem e essa mensagem era a mensagem a respeito do reino. João Calvino, ele diz algo muito interessante a respeito dessa mensagem. Ele diz assim: a tarefa da igreja visível é tornar visível o reino invisível de Cristo, para manifestar às pessoas como seria viver numa comunidade governada por Jesus. É tarefa da igreja visível tornar visível o reino invisível de Cristo, para manifestar às pessoas como seria viver numa comunidade governada por Jesus. Era essa mensagem que o Senhor estava entregando àqueles homens no primeiro século e é essa mensagem que até hoje é confiada a nós. Segundo destaque, no livro de Atos, no capítulo 1, agora no verso 8, o texto bíblico diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqueles homens, eles tinham a mensagem. Agora a grande questão é: como que nós vamos pregar essa mensagem? Nós entendemos o que temos que falar, nós entendemos o que precisa ser anunciado. A questão é, como que a gente vai fazer isso? Nós somos simples pescadores, nós somos homens sem muitos estudos, como que a gente vai fazer isso? Talvez você entenda um pouco disso. Quantas vezes você já não esteve diante de grandes tarefas, se perguntando: como é que eu vou fazer isso? É responsabilidade demais para mim. Certamente, se você já se envolveu em algum ministério na igreja, se você já se envolveu com Red Kids, se você já se envolveu com os teens, com oxigênio, certamente se você em algum momento já ensinou, já discipulou alguém, talvez você deva ter se perguntado: como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver essa tarefa? O que o Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens, para aquele grupo, é de que o Senhor iria capacitá-los com o Espírito Santo. O mesmo Espírito ao qual o Senhor Jesus se submeteu a todo o seu ministério. Quando o Senhor Jesus ensinava, quando o Senhor Jesus curava, quando o Senhor Jesus fazia os seus milagres, ele fazia isso no poder do Espírito. Ele foi capacitado por Deus com o Espírito Santo e agora ele está repassando, ele está doando, ele está entregando o seu Espírito para aqueles homens, para mim, para você, para que nós possamos entregar a mensagem. O Senhor Jesus não nos abandonou. Ele não nos deu uma missão e falou: se vire. Ele nos deu a missão e ele nos dá a capacitação. O Espírito Santo não era um poder que iria colocar aqueles homens em evidência no cenário do primeiro século. O Espírito Santo é o próprio Deus capacitando aqueles homens para que eles pregassem a mensagem, para que eles fossem testemunhas do reino de Deus. Agora, é importante que nós entendamos bem. Em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus está dizendo que eles iriam receber o Espírito Santo. Eles não precisavam buscar o Espírito Santo, eles precisavam apenas receber o Espírito Santo. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, iria capacitar aqueles homens para que eles pregassem a mensagem do reino de Deus, para que eles fossem testemunhas. E o Espírito Santo é a capacitação que não deveria ser buscada, ela seria dada gratuitamente a cada um daqueles homens. O Espírito Santo seria dado, seria derramado gratuitamente para cada um daqueles homens, para que eles pudessem então cumprir a missão de pregar o reino de Deus, de pregar o Evangelho. O pastor J.I. Packer, já mencionei ele aqui em mensagens anteriores, falecido bem recentemente.
Ele tem um livro chamado Caminhando no Poder do Espírito. E nesse livro ele diz assim: a vida cristã, em todos os seus aspectos, intelectual e ético, devocional e relacional, elevando-se em adoração e espalhando-se em testemunho, é sobrenatural. Só o Espírito pode iniciá-la e sustentá-la. Desse modo, sem o Espírito Santo, não somente deixarão de existir crentes vívidos e congregações vívidas. Sem o Espírito Santo, simplesmente deixarão de existir crentes e congregações. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus para a pregação do Evangelho, mas o Espírito Santo é o poder de Deus que faz com que a igreja nasça. O Espírito Santo é o poder de Deus que faz com que a igreja seja sustentada. Atos capítulo 1, nosso terceiro destaque aqui é a respeito da obediência desse primeiro grupo, da obediência desses primeiros homens. Em Atos capítulo 1, verso 20 e 21, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo que um novo apóstolo precisaria ser eleito. Deveria ser eleito, você lembra, você conhece a história, ou caso você não conheça, o Senhor Jesus ele reúne 12 homens que ele chama de apóstolos, ele chama de discípulos. Um desses homens, Judas Iscariotes, trai Jesus. Após esse homem ter traído Jesus, ele tira a sua própria vida. E agora o apóstolo Pedro, ele está reunido com 120 homens e ele entende que é necessário eleger um novo apóstolo para substituir Judas. A grande questão é, por que eleger um novo apóstolo? Simplesmente porque a Bíblia diz que deveria ser assim. Quando o apóstolo Pedro está olhando para o Salmo 69, verso 25, para o Salmo 109, verso 8, ali tem a perspectiva de que o apóstolo, o traidor, ele deveria sim ser substituído, ele precisaria ser trocado, ele deveria ter uma outra pessoa ocupando o lugar dele. Em obediência à palavra de Deus, isso vai acontecer. Tinha uma previsão nas Escrituras. Mas quando nós olhamos também para o Novo Testamento, especialmente para o que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 27 e 28, o Senhor Jesus, num certo momento, conversando com Pedro, antes da sua morte, antes do seu sepultamento e antes da sua ressurreição, Pedro fala assim para Jesus, Mateus capítulo 19, 27 e 28. Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Talvez isso também na memória de Pedro, Pedro entende que tenha que haver uma eleição e nessa eleição alguém precisa ocupar o lugar vago de Judas. O que Pedro está fazendo é simplesmente obedecer às Escrituras. É isso que ele está fazendo. Nós olhamos para o livro de Atos e nós percebemos que a obediência ela é destacada quando o Senhor Jesus dá a ordem para aqueles homens, para que eles não saíssem de Jerusalém. Eles de fato obedecem à ordem do Senhor Jesus Cristo, eles não saíram e aparentemente não quiseram sair nem mesmo quando deveriam sair de Jerusalém, e a gente vai ver isso ao chegarmos no capítulo 7. Esses homens estão obedecendo. Nós temos em Atos capítulo 1 duas atitudes de obediência. Não saiam de Jerusalém e elejam um novo apóstolo, coloque alguém no lugar de Judas. Quarto e último destaque que faço aqui no livro de Atos, no capítulo 1. O destaque agora está ligado ao verso 12 a 15. Então, em Atos 1, de 12 a 15, nós lemos assim. Então eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados.
Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: eu quero fazer o destaque de que nessa igreja nascente, as pessoas estavam se reunindo para orar. Eu quero ler o verso 14 novamente, a partir da Almeida Revista e Atualizada. O texto diz assim: todos estes 11 discípulos, todos os familiares de Jesus, todas as mulheres, todas aquelas pessoas que compunham um grupo de 120 pessoas, todos estes perseveravam unânimes. Todos estes perseveravam unânimes. Essa palavra unânimes, ela ocorre 11 vezes em todo o Novo Testamento. Das 11 vezes, 10 vezes é usada por Lucas. Lucas, ele tem um apreço por essa palavra. Essa palavra, ela está sendo usada para distinguir evento de movimento. Ela está sendo usada para chamar nossa atenção para o fato de que reunião de oração não é um evento. Reunião de oração não é algo para preencher a agenda da igreja. Todas aquelas pessoas perseveravam, elas tinham um compromisso, elas se ocupavam com a tarefa da oração e eles tinham um único pensamento quando estavam orando. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, nesse último destaque que faço, o destaque da oração, essa igreja nascente, ela levava em muita consideração a tarefa de orar. E eu quero chamar sua atenção para o fato de que a oração é fundamental para a missão. A oração é fundamental para a missão da igreja. Sem oração não há missão. Sem oração não há missão. A oração é fundamental para a missão da igreja e nós não podemos desprezar isso. Ao passar por esse destaque essa semana, eu fiquei pensando de que maneira nós temos olhado para as orações na igreja. E, queridos, me preocupa o fato de que nós, mesmo fazendo uma reunião de oração online, nós temos dificuldades para ter pessoas nesse momento de oração. Fiquei pensando essa semana, por que será? Talvez porque oração não é prioridade? Talvez porque eu esteja cansado demais para orar? A oração é fundamental para que a igreja cumpra a sua missão. Sem oração, não tem missão. E eu quero chamar a minha e a sua atenção para o fato de que nós precisamos nos encontrar para orar. E talvez você esteja dizendo aí, mas Denis, eu já oro na minha casa. Eu sei que você já ora na sua casa, mas eu tenho medo de que no conforto da sua casa, os seus temas de oração sejam temas egoístas, sejam temas que diz respeito apenas ao seu mundinho fechado. Aquela igreja que está nascendo, aquela igreja que está se reunindo, aquelas pessoas, elas perseveravam unânimes, elas tinham uma mentalidade, elas oravam com um propósito. Lucas, ele não deixa claro aqui para nós pelo que aquelas pessoas estão orando. Mas eu fico imaginando de que possivelmente elas estivessem dando graças a Deus por aquilo que tinha acontecido. Elas foram testemunhas da ascensão de Jesus. Por 40 dias elas passaram com Jesus. Por 40 dias Jesus ensinou detalhadamente o que elas deveriam fazer e agora elas estão dando graças. Eu fico imaginando que nessa reunião de oração aquelas pessoas devam ter confessado pecados. Eu tenho imaginado que nessa primeira reunião de oração aquelas muitas pessoas
pessoas estiveram diante de Deus perguntando: como faremos? Qual vai ser a estratégia? Senhor, o que o Senhor quer de nós? Senhor, o que devemos fazer nesse momento? Queridos, a oração é fundamental para a missão. Sem oração não há missão. Essa semana eu fui presenteado. E nessa semana o principal presente que eu ganhei foi um querido irmão que mandou uma mensagem para mim, e a mensagem ela dizia assim: eu tenho orado por vocês, por mim e pela minha família. Eu tenho orado por vocês e pela liderança da rede. E depois dele ter mandado essa mensagem, ele compartilhou comigo o trecho de uma leitura de um livro que ele tinha feito. E o trecho era uma entrevista, uma pergunta que fizeram para Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador. E a pergunta para Spurgeon foi a seguinte: Spurgeon, por que você acha que o seu ministério está tendo tanto sucesso? E aí então Spurgeon responde: porque o povo de Deus ora por mim. Queridos irmãos, a rede precisa de homens e mulheres comprometidos com a oração. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de homens e mulheres que vençam a barreira do cansaço, a barreira do desânimo, a barreira do conforto para se dedicarem à oração. A oração é fundamental para a missão. Sem oração não há missão. Nós precisamos de pessoas engajadas em oração, orando com o mesmo propósito, orando com a mesma visão. Na quarta-feira dessa semana que passou, no aniversário de Macaé, nós tivemos o nosso encontro de oração às 7h15. E nós tivemos um tempo muito especial ali, orando juntos pela nossa cidade, orando juntos pelos governantes, pelos líderes da cidade. Ali nós estávamos com uma única cabeça, orando com um objetivo comum, o objetivo de colocar a nossa cidade diante de Deus. Era por isso que nós estávamos orando. Nós, como igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a se reunir para orar, a se colocarem diante de Deus para oração. Eu termino a nossa reflexão nessa noite e eu quero te dar uma atividade prática. Eu gostaria que você anotasse em algum lugar, nesse momento ou logo em seguida. Anote o nome de 3 amigos seus não crentes, pelos quais você vai orar. Orar para que para que Deus dê a você a oportunidade de apresentar a mensagem para eles. Minha pergunta é: você tem 3 amigos não crentes? Se você tem, coloque o nome deles, escreva. É fundamental que você faça isso. Escreva o nome de 3 amigos não crentes e comece a orar, pedindo a Deus para que Deus dê a você a oportunidade de falar da mensagem do reino de Deus para eles. Queridos, nós precisamos nos mover, mas nós precisamos nos mover com a mensagem. O reino de Deus está próximo. Deus chegou. Deus está mais próximo de você do que você possa imaginar. Submeta-se a Ele. Nós precisamos nos mover com a mensagem. Nós precisamos nos mover em obediência. Nós precisamos nos mover no poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos mover com oração. O meu desejo é que nessa nova série, Em Movimento, testemunho na vida, nas palavras e nas ações, é de que o Espírito de Deus mova cada um de nós para que nós cumpramos a missão que Ele confiou a nós. Que Deus abençoe nós como igreja, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que juntos, no poder do Espírito, em oração, comprometidos com a palavra, em obediência ao Senhor, que a gente cumpra a missão. Que Deus te abençoe.
Sua graça é real pra mim, me satisfaz e o poder de Cristo em mim me satisfaz. Minha alma e coração cheios hoje estão na fraqueza. Sei que tens planos pra mim, eu não vou parar de cantar do amor. Eu não vou parar de cantar do amor. Jesus pra sempre será tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. És provedor e cuidador, me satisfaz. Deus abre o céu, grande céu, me satisfaz. Minha alma e coração cheios hoje estão na fraqueza. Sei que tens planos pra mim, eu não vou parar de cantar do amor. Eu não vou parar de cantar do amor. Jesus pra sempre será tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Sou um remido de Deus, sim, sou. Sou um remido de Deus, sim, sou. Sou um remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Sou um remido de Deus, sim, sou. Sou um remido de Deus, sim, sou. Sou um remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Minha alma e coração cheios hoje estão na fraqueza. Sei que tens planos pra mim, nem os anjos podem cantar assim.